Olá, bem-vindos. Nesta sessão iremos abordar as várias formas de visualizar os resultados de uma programação no Dremel. Muito bem, o primeiro aspecto importante de ser entendido diz respeito ao momento em que uma determinada consulta é realizada. Então vamos deixar bem claro o que isso significa. Imagina que eu esteja efetuando o login exatamente agora, neste momento. Então vamos dar o OK aqui. Pronto, acessei o sistema. Pessoal, neste momento eu tenho acesso apenas àquela parte dos dados que estão gravados lá no banco de dados. Eu não efetuei ainda nenhuma carga de dados, então nós podemos dizer que o conteúdo da memória está completamente vazio. Grande parte das consultas que nós fazemos na base de dados é uma leitura direta lá nos arquivos, como por exemplo, centros de trabalho, itens, roteiros, toda aquela base de dados cadastrais transacionais, nós fazemos um acesso direto lá no banco de dados e, portanto, eu não preciso ter os dados carregados em memória. Por outro lado, existem uma série de consultas e relatórios que são mais elaboradas. Então, o Dremel ele possui uma característica. Todos esses dados que são manipulados para você visualizar coisas mais complexas são manipulados em memória. Então, sempre existe, neste caso, um processo de carga de dados em memória. Porém, o que acontece? Eu acabei de efetuar o login no sistema, então a memória está vazia. Ou eu venho aqui e efetuo este primeiro passo de carga de dados para carregar os dados em memória, ou grande parte das consultas que nós fazemos aqui relacionadas a relatórios e coisas mais complexas, já dispara esse processo de carga de dados de uma forma automática. Então vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu acesse a essa consulta de detalhes do plano de materiais. Muito bem, quando eu acesso essa função, eu vou acessar aqui através de um código, o A1. Percebam que no momento que eu der o Go aqui, o sistema ele vai disparar essa rotina de carga de dados. Olha, está fazendo um processamento. Vejam, ele efetuou uma carga de dados, por quê? Porque logo após o login, o conteúdo da memória está vazio. Então, este é um exemplo de uma consulta que utiliza e manipula os dados em memória. O sistema verificou, existe dados em memória? Não, porque eu acabei de efetuar um login. Então, neste caso, a própria consulta disparou o processo de carga de dados de uma forma automática, sem ter sido necessário efetuar esta etapa aqui de carga de dados. Então, grande parte das consultas de visualização dos resultados de uma programação disparam de uma forma automática esta rotina que faz a carga de dados em memória e disponibiliza os dados para efeito das consultas. Muito bem, esse então é o primeiro aspecto importante. Aonde estão os dados? No disco ou em memória? Então percebam que nesse caso aqui, a gente fez a leitura de dados de uma forma automática através da consulta. Muito bem, o segundo aspecto importante diz respeito ao estágio de atualização dos dados no momento da consulta. Então veja, neste momento que eu abri esta tela do plano de materiais, eu simplesmente tinha acabado de efetuar o login, portanto, ele carregou os dados que estavam gravados no banco de dados. Então, eles representam exatamente a posição que nós tínhamos durante a última construção do programa. A última vez que nós entramos para efetuar o processo completo, carga de dados, nivelamento, gestão de compras, assim por diante, ele gravou esses dados relativos àquela programação que eu fiz, e neste momento que eu estou consultando, ele simplesmente pegou esta posição de pedidos, esta posição de ordens que estava lá no banco de dados, carregou em memória e está apresentando o dado aqui. Muito bem, sempre que eu faço uma consulta, que eu não quero repetir o processo completo de planejamento e programação, mesmo que haja esta carga de dados em memória, o sistema apenas está disponibilizando o dado para efetuar a consulta. Agora, ele está pesquisando exatamente aquela posição do programa que ficou gravado lá no banco de dados, quando da última vez que eu fiz a atualização do banco de dados. Caso, neste momento, eu repita o processo, se eu efetuar, por exemplo, gestão de demanda, eu estou dizendo ao sistema, olha, eu quero construir um novo programa. Então, esses dados que eu estou visualizando aqui nesta tela, eles vão ser refeitos. O sistema ele vai apagar todas essas ordens planejadas e vai refazer por esse processo novo aqui de gestão de demanda, nivelamento e assim por diante. Então, esse aspecto também é bastante importante vocês entenderem bem. No momento que eu entro no sistema, qualquer consulta que eu vá fazer, ele está pesquisando exatamente aquela posição do programa que está gravado lá no banco de dados. Após a carga de dados
e eu disponibilizo todos esses dados para efeito dessas consultas. A partir daí eu preciso tomar uma decisão. Esses dados que estão em memória são apenas para que eu possa visualizar os resultados ou estou querendo aqui fazer uma nova programação? Então, caso eu esteja simplesmente consultando, eu não preciso nem entrar nesse menu aqui. Por quê? Porque o processo de carga de dados aqui, para efeito dos relatórios, é de forma automática. Lembra, eu entrei nesse plano de materiais, ele já fez a carga de dados. Caso eu não faça gestão de demanda nem nivelamento, simplesmente eu estou com os dados em memória, consultando aquela condição do programa que estava gravado lá no banco de dados. Muito bem, então existem esses dois pontos que precisam ser sempre considerados. Se o dado já está disponível em memória no momento que eu vou consultá-lo, e se esses dados que estão em memória vão servir apenas para essa consulta ou efetivamente eu vou recriar um novo programa. Caso eu não esteja recriando um programa, eu simplesmente estou consultando aquela última posição do programa que está gravado no banco de dados. Muito bem, entendido isso, vamos visualizar quais são aquelas consultas e relatórios que nós podemos extrair de uma programação já gravada. Então aqui, pessoal, eu estou partindo do princípio que eu já tinha um programa gravado, eu simplesmente carreguei os dados em memória, disparado por esta transação aqui do plano de materiais, eu simplesmente poderia ter vindo aqui e ter feito uma carga de dados também. O processo seria basicamente o mesmo. A minha intenção não é fazer um novo processamento, eu não vou gerar gestão de demanda, nem nivelamento, nada. Eu simplesmente tenho os dados disponíveis em memória para efetuar consultas agora. Então vamos iniciar de um aspecto mais global. Vamos começar aqui analisando quais são aquelas consultas que eu posso utilizar para visualizar como ficou o meu plano mestre, que é aquele plano de ordens de produções que foram geradas, ou eventualmente ordens de compras, e depois nós vamos descer no detalhe da programação, aquela sequência de operações do sem trabalho. Então as consultas para visualização do plano de uma forma global são basicamente essas aqui. Neste menuzinho de programação eu tenho a minha lista de demandas. Nós já tivemos a oportunidade de entrar nesta tela algumas outras vezes, em outros vídeos. Ela representa exatamente a carteira de pedidos e previsões de vendas. E veja, aqui ele já trouxe todos os dados de uma forma completa. Então eu tenho aquela data original, que era o desejo inicial do cliente, e a data reprogramada, que foi conseguida após o trabalho de programação. Então aqui eu tenho uma visão do plano como um todo. E nessa tela eu tenho aquela possibilidade de efetuar agrupamentos aqui em cima. Basta que eu clique aqui com o botãozinho da direita, peça aqui para fazer um agrupamento. Ele já abre esta opção aqui em cima para eu poder arrastar as colunas. E aqui eu posso construir a minha coluna do jeito que eu quiser. Por exemplo, quero fazer um agrupamento por cliente, dentro do cliente por código do item. Muito bem. Então aqui eu tenho as visões estratificadas. Uma outra consulta também que é bastante útil, de uma forma global, é o plano de ordens que foi gerada durante a última programação. Então no mesmo menu aqui de programação eu posso acessar essa lista de ordens. Que é praticamente a mesma coisa do que a lista de demandas, porém eu estou visualizando as ordens, ou ordens de produção, ou ordens de compras, ou todas as ordens. Aqui eu posso fazer essa seleção. Existem esses critérios de seleção aqui para esta consulta. Eu posso aqui da mesma forma fazer uma aglutinação de dados através dessa opção de agrupamento. Por exemplo, eu quero todas as ordens por item. Então para cada item as ordens de produção que foram geradas. Poderia também estar vendo aqui, por exemplo, por status. Dentro do item eu quero por status. Então, para o item A1 eu tenho as ordens que estão liberadas e as ordens que estão planejadas. Aqui eu estou vendo essa consulta também do plano de ordens que foi gerada para um determinado item. Eu posso visualizar também um plano de uma forma mais global, uma visão bastante interessante. Nós podemos obter aqui nesse menu de consultas, em relatórios. Então vamos visualizar aqui relatórios de produção. Então veja, nós temos essa opção aqui que é o plano mestre de produção, que é uma visão bastante global também. Eu tenho essas possibilidades aqui de filtros e critérios de seleção. Posso analisar pelas datas originais e reprogramadas. Então quando eu dou um preview aqui, ele mostra o conteúdo desse relatório na tela e eu posso eventualmente fazer a impressão. Então veja, neste caso é uma visão mais global do meu plano mestre. Então eu tenho aqui para um dado item,
que pode ser um produto acabado ou um componente. Ele dá uma visão aqui de 4 meses, onde eu tenho aqui o total de produção do mês, total de vendas, que representa os pedidos que estão em carteira, pedidos ou eventualmente previsões de vendas, e o estoque projetado final. Então ele vai mostrando para cada item essas posições aqui. É uma forma de eu visualizar este plano mestre como sendo um dado agrupado. Estou visualizando de uma forma mais agrupada o dado. Posso também visualizar os dados assim de uma forma mais agrupada por uma consulta bastante interessante aqui também, pessoal, que eu obtenho aqui em materiais, projeção de estoques. Eu posso visualizar para um item específico, para uma determinada divisão, linha ou família. Aqui eu especifico se vai existir esse agrupador, somente os itens vendíveis ou todos, e aqui esses dados também para efeito de filtro. É uma consulta bastante útil quando você precisa ter uma visão mais global de como está a posição do planejamento de um determinado produto. Então aqui eu tenho, para cada um dos códigos, ele me dá aqui as providências, período a período, então eu posso especificar o tipo de período que eu quero, mensal, semanal ou diário, o número de períodos para aparecer aqui neste grid. Então ele mostra sempre aquele balanceamento, o estoque disponível, mais as providências, que é o somatório das ordens de produção, menos as demandas, que é o somatório de demandas dependentes e independentes, e aqui dá o saldo projetado. Poderia ter uma visualização também aqui de uma forma mais analítica, onde vão aparecer um conjunto maior de dados. Aqui ele faz uma separação, por exemplo, das providências, das ordens de produção, as ordens de compras. Eu tenho aqui as liberadas e as planejadas, o total. Do ponto de vista das minhas demandas, eu tenho as demandas dependentes que estão liberadas e planejadas, e as demandas independentes, ainda separadas aqui por pedidos firmes e previsões de vendas. Então aqui eu posso ter essa visão também mais detalhada de como está o resultado do ponto de vista do balanceamento. Como se fosse aquela tela do meu detalhe do plano de materiais, mas de uma forma diferente, né? Na forma de colunas. Estou visualizando por período como está o balanceamento. Aqui eu poderia ter feito um agrupamento aqui por família, por exemplo. Ele estaria me mostrando o resultado separado aqui por família. Aqui eu tenho o total por família, percebam aqui, né? Aqui eu já estou no total de uma determinada família. E ele mostra o resultado, então vamos pegar aqui sumarizado. Ele mostra o resultado item a item sumarizado por família. Então, na minha visão, uma forma também bastante útil de estarmos analisando o resultado de um processo de planejamento e programação. Muito bem, uma outra consulta também bastante útil do ponto de vista assim, global é aqui em relatórios, relatórios de produção, plano de materiais. Este plano de materiais é uma forma global, múltipla, que pode ser impressa do nosso conhecido detalhe do plano de materiais. Então veja, vamos abrir aqui o detalhe do plano de materiais para fazer um comparativo. O detalhe do plano de materiais, quando eu pego um produto qualquer, o A1, ele mostra então aquele meu balanceamento. Providências do lado direito, demandas do lado esquerdo. Este relatório detalhado do plano de materiais, no fundo é aquela mesma opção do plano de materiais, porém de uma forma múltipla e que pode ser impresso. Então eu escolho aqui o item, faixa de itens, planejador, uma data limite, esses parâmetros todos aqui de seleção. Se eu peço para visualizar, ele vai mostrar basicamente o que? Aquele balanceamento de materiais. É a mesma coisa, do lado esquerdo eu tenho as minhas demandas, do lado direito eu tenho as minhas providências e dá o saldo projetado então para cada um desses itens. Também é uma forma que eu tenho de visualizar o dado de uma forma mais global. Muito bem, para nós analisarmos como ficou a programação detalhada, o Dremel também disponibiliza uma série de consultas e relatórios para visualização da programação. Então, se nós entrarmos aqui em consultas, programação, nós temos essa primeira consulta em tela que mostra as operações a serem programadas por centro de trabalho. Então aqui eu também tenho alguns critérios de filtro e seleção. Ele mostra aqui nesse grid, por centro de trabalho, toda a sequência de ordens, os itens e uma série de parâmetros associados a essas operações que devem ser processadas por centro de trabalho. Aqui eu também tenho a opção de fazer o agrupamento, por exemplo, uma visão por centro de trabalho, dentro do centro de trabalho, por recurso. Então aqui eu consigo visualizar para cada centro de trabalho recurso,
a sequência de operações que devem ser processadas. Da mesma forma que eu tenho esta consulta em tela, eu tenho alguns relatórios também para visualização da programação. Aqui na opção Relatórios, Relatórios de Produção, Lista de operações no REC. Lembrando que o REC são aqueles recursos com restrição de capacidade, que são aqueles centros de trabalho que nós declaramos para efeito de visualização no gráfico de Gantt e é onde o sistema constrói um programa detalhado com nivelamento em função da capacidade. Então, esta lista de operações do REC também pode ser visualizado aqui em tela. Eu posso estabelecer uma data limite até quando eu quero analisar esse relatório. Normalmente a gente tem uma visão das próximas semanas, né? Os próximos dias ou semanas. Então, por exemplo, uma visão até o final do mês, por sem trabalho ou todos. E aqui então ele mostra para cada sem trabalho recurso, também a data e hora de início, o que eu devo processar, qual que é a operação, quantidade, tempo de preparação e execução e qual que é a ordem de produção associada. Este é um relatório detalhado em função do que a gente visualiza no gráfico de Gantt. Para aqueles outros centros de trabalho que nós não declaramos como REC, o sistema disponibiliza uma consulta parecida com esta aqui, porém tem uma conotação um pouquinho diferente. Aqui em Relatórios, Relatórios de Produção, Fila do Centro de Trabalho. Esta fila, no fundo, é uma relação de sequência, que a gente mostra aqui por centro de trabalho, qual a sequência de trabalho que deve ser processada, sem a preocupação de estar efetuando um nivelamento pela capacidade. Então, lembrando que aqueles centros de trabalho não declarados como REC, eles são entendidos pelo Dremer como centros que têm capacidade infinita. Ele efetua ali um alinhamento, um sequenciamento, porém não nivela do ponto de vista de capacidade. Então, neste relatório aqui de fila, a gente consegue visualizar a sequência que deve ser processada, mas não necessariamente que tenha havido um nivelamento em função de capacidade finita. Mas, enfim, é uma outra forma também de visualizar aqueles setores da fábrica ou centros de trabalho que não foram declarados como REC, mas que tem também uma programação. Muito bem, continuando aqui nas visualizações, nós temos também aqueles relatórios relacionados à programação de compras. Então, aqui nessa opção Relatórios, nós temos Programação de Compras. Basicamente, a gente consegue visualizar um plano geral de compras, a programação detalhada de compras e as sugestões de reprogramações que foram feitas durante a rotina de programação de compras. Então, vamos ver cada um aqui em detalhes. O plano geral de compras, ele especifica para cada componente como que ficou todo o balanceamento dele e a colocação e sugestão dessas ordens de compras. Então, nós temos aqui para cada uma das matérias-primas todos os dados relacionados do ponto de vista de parâmetros. Aqui ele especifica por data também e vai efetuando um saldo. Qual que é a quantidade bruta, ordens de compras liberadas, as planejadas, que são as novas sugestões, e o saldo projetado líquido. Então, é como se fosse um balanceamento aqui, item a item, período a período, onde a gente consegue visualizar as quantidades que foram programadas. Esse segundo relatório que nós temos aqui, ele mostra a mesma informação de uma forma um pouco mais detalhada, que é a programação de compras, onde nós temos aqui, por matéria-prima, eu tenho o código da ordem de compra, o número da ordem de compra, o status, a quantidade, data de liberação e data de recebimento, e quem é o fornecedor. E o terceiro relatório aqui que nós temos da parte de compras é aquele que sugere as reprogramações. Então, em função daquela lógica que foi aplicada pela programação de compras para reprogramar ordens de compra já colocadas nos fornecedores, elas podem ser visualizadas neste relatório aqui também. Então, vamos pegar, por exemplo, um determinado item. Vamos visualizar se tem algum que houve aqui reprogramação de compras. Neste caso aqui eu não tive nenhum item com reprogramação feita, porém esse relatório então ele estaria mostrando para cada item, cada ordem de compra, as datas e quantidades originais e as datas e quantidades sugeridas como reprogramação. Muito bem, pessoal, essas então são as consultas básicas que nós podemos fazer aqui relacionadas a uma programação efetuada. Então nós vimos alguns relatórios relacionados ao plano mestre, a visualização do programa, o detalhamento da programação de produção e programação de compras. Muito bem, vamos fechar algumas telas aqui. No próximo vídeo agora nós vamos analisar algumas visualizações também de informações um pouco mais gerenciais relacionadas aos KPIs, os Key Performance Indicators, e também
alguns outros relatórios que nós podemos extrair aqui do sistema que estão relacionados a projeções, uma previsão de desembolso de compras e uma previsão de ganhos. Então isso vai ser fruto agora de um próximo vídeo, ok? Pessoal, por hoje é só e até a próxima.